Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que ao ouvir esse vídeo você seja ricamente ministrado por Deus. Esse é o quarto e último vídeo da série Oração do Pai Nosso. No vídeo passado nós falamos de 4 tópicos exatamente dentro da oração do Pai Nosso e agora nós vamos falar os últimos 4 tópicos. Repito mais uma vez, dividir para os vídeos não ficarem longos. E a gente volta a ler Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13, que nos diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os quatro primeiros tópicos. O início da oração do Pai Nosso, nós falamos sobre o Pai Nosso que está no céu, falamos do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Veja o terceiro vídeo para você ver a ministração dentro desses tópicos. E agora a gente vai, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. O pão não é só o alimento físico, mas o pão, quando a gente fala pão, não é o pão de farinha de trigo, mas o pão em sentido de todos os alimentos, todos os nutrientes que a gente precisa. O nosso corpo físico precisa se alimentar todos os dias. O pão é o alimento necessário para saciar, para nos dar satisfação. Quando a gente está com fome, eu pelo menos quando eu estou com muita fome, eu fico muito mal-humorada. Quando come, dá aquele, né? Dá aquela satisfação, é como se o corpo falasse obrigado. Mas nem só de pão, né, o homem vive. E lá em João, capítulo 6, versículo 51, Jesus diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando a gente está orando, repito mais uma vez, não só repetindo oração, mas orando com entendimento, e a gente fala, o pão nosso de cada dia, a gente está falando, Senhor, não é só o alimento para o meu corpo físico que eu preciso, mas eu preciso de Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu preciso que todas as áreas da minha vida, eu preciso caminhar com Jesus e todas as áreas da minha vida esteja assim à disposição dele, seja visitada por ele, seja conduzida por ele. Para vivermos bem, nós precisamos do alimento para o corpo físico, mas nós precisamos para o alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional. E só quem é o pacote completo, vamos dizer assim, é Jesus. É, como eu disse no começo, pão nos dá satisfação. Caminhar com Jesus, quando eu falo o pão nosso de cada dia, Jesus, tu és o pão vivo que desceu do céu. Eu quero, Senhor, todos os dias na minha vida, para me ter alegria, para me ter paz, para me ter satisfação, para mim ter equilíbrio emocional, para mim poder caminhar para o alvo, para mim poder desenvolver a minha salvação. Então, quando a gente ora com entendimento e a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá da tua presença hoje. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele quer te alimentar, ele quer nos alimentar, ele quer que estejamos saciados todos os dias. Sexto tópico, perdoa as nossas dívidas. Quando erramos com ele, receberemos o mesmo perdão que nós dispersarmos a quem errou conosco. Então, quando a gente fala perdoa as nossas dívidas, a gente vai consciente. Lembra que eu falei que a gente vai diante de Deus consciente? Então, perdoa as nossas dívidas. Eu posso orar com toda liberdade, porque eu falo, Senhor, eu erro, porque nós somos humanos. Quem diz que não erra já está mentindo. Eu erro, mas me perdoa. Só que eu tenho liberdade de pedir isso, porque quando alguém erra comigo, mesmo que
Às vezes eu tenho dificuldade como ser humano, mas eu estou disposto a perdoar. Se entendermos bem isso, nós vamos nos esforçar para não ficarmos endividados. Então, quando eu entendo bem isso, que eu vou diante do Senhor falar isso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a dívida do outro, então eu vou me esforçar para perdoar aqueles que falham comigo, que é para mim chegar com confiança diante de Deus, porque senão vai ser uma oração mentirosa. Não vamos permitir que o nosso coração seja ninho de rancor, de raiva, de ódio. Meu coração, ele não é porto para ancorar raiva, ódio, falta de perdão, mas eu vou sempre estar disposto a que o meu coração seja um coração compreensivo. Eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, porque lá eu me esforcei até conseguir perdoar. 7º tópico: e não nos deixes cair em tentação. Oramos para que quando Deus, que tudo vê e sabe, Ele vê que eu estou vacilando, me traga de volta ao meu bom caminho. Então, quando eu falo para o Senhor, não me deixe cair em tentação, não é que eu vou sair desenfreada, esperando que Deus coloque um freio em mim. Não, vou sair, eu faço o que eu quero e Deus que tem que me parar. Não. Quando eu oro assim, eu estou permitindo ser corrigida, ser chamada atenção, quando a minha natureza humana quiser se sobrepor ao Senhor. Então, quando eu falo, não me deixe cair em tentação, estou dizendo assim: Senhor, quando eu precisar, eu aceito o teu senhorio sobre a minha vida. Quando eu precisar ser corrigida, eu não quero só que fique passando a mão na minha cabeça, fique só dando tapinha no meu ombro, dizendo: minha filha querida, meu filho querido. Não, quando eu precisar ser chamada a atenção, eu permito estar debaixo do teu senhorio para que o Senhor me chame a atenção, para que eu não caia em tentação. Quando eu estiver errando, eu permito que o Senhor, que é o meu pastor, pegue o cajado, aquela parte curvadinha, parece um cabo de guarda-chuva do cajado, e me puxe de volta, mesmo que doa, mesmo que machuque. 8º e último tópico: teu é o reino dele, o poder e a glória. Tudo ele criou, tudo pertence a ele, então é dele o reino. O reino não é meu, o reino não é seu, o reino não é de nenhuma denominação, o reino não é de nenhum sistema, o reino é de Deus, tudo pertence a ele. Vamos pedir algo só a ele, porque só ele pode nos dar. Então, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Eu estou dizendo assim: Senhor, tudo se resume ao Senhor, tudo é teu. É o Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. Então eu tenho segurança em orar, porque eu sei que o Senhor tudo pode. Porque o Senhor não é dono de uma parte, foi o Senhor que criou todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor, todo reino, toda a glória. Eu reconheço no Senhor essa grandeza. Então eu estou orando com confiança. Desde o começo do Pai Nosso, eu estou orando com confiança. Porque eu não estou falando com uma pessoa que não entende de nada. Eu não estou falando com alguém. Eu estou falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Vou repetir: tudo Ele criou. Tudo pertence a Ele. Tudo. Vamos pedir algo só a Ele, porque só Ele pode nos dar todas as coisas. Não adianta repetir o Pai Nosso só por desencargo de consciência. Não adianta repetir o Pai Nosso para parecer espiritual, se não for verdadeiro. Que o Senhor te abençoe. Desejo sinceramente que essas 4 ministrações possa trazer esclarecimento para você, mas muito mais do que esclarecimento, possa ministrar sobre a sua vida e que a partir de então, ou continuando aquilo que você já faz, você chegue com confiança diante de Deus para orar e ter certeza que você não está sozinho, que você está sendo ouvido, que a sua oração não é vazia, que a sua oração não é repetição
e que você entre com confiança e saia com confiança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoada por Deus. Amém.